Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Eu não escutei bem, acho que foi só a voz dos espíritos, os encarnados. Bom dia! Bom dia! Agora sim. Então sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita, desta feita com o nosso irmão professor Marquinhos Campos, nos trazendo um assunto novo para palestras dessa casa, porém de uma importância ímpar para o nosso conhecimento, para a nossa evolução. Tentação. Então, como nós iniciamos todos os trabalhos com uma prece, nós vamos fazer a prece e em seguida dar início aos trabalhos. Então peço a nossa irmã Ritinha que venha até a mesa para ler o Minuto de Sabedoria logo após a prece. Então eu vou fazer a prece. Ou vamos fazer o contrário. Você faz a prece e eu leio o Minuto de Sabedoria. Combinado? Se assim todos desejar fechar os olhos, relaxar, elevar o pensamento a Jesus, ao alto, e vamos do fundo do nosso coração agradecer por mais um dia, um domingo, já com a família, agradecer pelo dom da vida, o ar que respiramos, pela nossa família, e agradecer a Deus por todas as oportunidades, o que acontece de bom e o que acontece de ruim, porque tudo é ensinamento e de tudo a gente tira um aprendizado. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos pela manhã de hoje, e abro o meu pensamento e o meu coração para as palavras que vão ser ditas. Que seja feito, Senhor, a tua vontade e jamais a nossa. Graças a Deus. Minuto de Sabedoria do nosso irmão Carlos Torres Pastoria, página 141. Não procures colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além do túmulo. Graças a Deus. Eu peço silêncio, por gentileza. Capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, com o subitem a indulgência, que diz: espíritas ou cristãos, que são a mesma coisa, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido.
A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais? É que valeis mais que o culpado? Homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, as vossas próprias ações, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco mesmo, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que cometeis ou que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto o anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Esse é o recado do nosso irmão José, um espírito protetor, e por Deus, 1863. Graças a Deus. Então vamos passar para o nosso irmão Marquinhos, para que ele possa iniciar os trabalhos desta manhã de domingo, rogando aos protetores da casa e a nosso Mestre Jesus, intuí-lo, iluminá-lo e conduzi-lo nessa tarefa a qual foi incumbida nesta manhã de domingo. Boa sorte. Bom dia a todos e a todas. Eu vou também cumprimentar, não tenho tanto costume, àqueles que estão invisíveis à maioria de nossos olhos. Eu digo assim porque não passa desapercebido pelos que são médiuns, que também acompanham todas as palestras aqui da casa. Hoje eu trago um tema que me impacta e espero que também possa fazer isso com cada um de nós. Nos provocar. Provavelmente deve ter uns 20 itens aqui que eu coloquei como tentadores. Eu não sei se o seu vai estar aqui. E se ao final da palestra você vai ter, como eu, mais que um, dois ou quem sabe, passado por todos eles. A reforma íntima, a gente vai ver no final, é aquilo que nos vai colocar numa condição melhor ante a todo esse processo de tentação. Tá bom? Vamos começar então. Eu estou sem um passador aqui, mas Yuri vai me ajudar aí. Bom, imaginemos essa foto aí, Adão no paraíso. Essa primeira parte da palestra eu me dedico mais à parte, vou chamar de cômica, para a gente entender. Depois a gente vai passar para aquela parte mais, entre aspas, séria, tá bom? Então imaginemos que Adão está lá no paraíso, robusto. Adão estava no Éden, tudo maravilhoso, ladeados por vários animais. E Adão tinha conhecimento de botânica, porque começou a dar nome às plantas, de zoologia, porque começou a dar nome aos animais. Porque quando a gente olha para um leão, Adão não foi muito expert, porque leão tem cara de leão, tem ou não? Leão não tem cara de macaco, tem? Imagine que aquele leão a gente chamasse ele hoje de macaco. Dava certo? Não dava. E aí, o que é que propositalmente eu estou querendo colocar aqui? É de que, neste momento, Adão estava percebendo também
que para cada animal tinha o seu par. E aí, vamos começar a passar? Adão vivia lá sozinho, porém teve essa percepção. E aí Deus deve ter pensado: Adão, tu já está tranquilo no paraíso. Adão, você é o cara, você é até um grande Adão, porque este ambiente é todo teu. Mas mesmo assim, Adão parecia não tão satisfeito. E aí, levando ainda para esse lado cômico, essa imagem ela retrata bem isso, onde aquilo que muitos de nós aprendemos lá no Gênesis, surge a figura feminina da mulher. E Adão, e não só ele, começaram a olhar para aquela coisa estranha. Só que lá naquela árvore tem a tal da serpente, né? Vamos à próxima imagem. Aí veio o primeiro bate-papo da história entre os dois. Isso aqui foi eu que fiz, tá bom? Não está lá no texto bíblico, não. Eva diz: Adão, e Adão: oi. Aí Eva: tu cheira? Adão: hã? Bom, depois disso tudo, começam a ter algumas coisinhas que a gente vai perceber ao longo dessa palestra. A próxima, por gentileza. Tá aí. E o que foi que fizeram? Pecaram, e por isso foram expulsos do paraíso e foram infelizes para sempre. Só eles? Eu conheço algumas instituições que ainda hoje impõem esse sentimento de culpa muito forte. É o tal do pecado original. A próxima. Aqui tem uma poesia que eu achei bastante irreverente e eu gostaria de dividir com vocês, para que a gente pudesse encerrar essa parte inicial. Pode colocar, por gentileza? Eu imagino o homem olhando, os bichos tudo, com as companheiras dele, e o homem pensando, vendo os bichos fazer amor. O homem, ele devia ter uma para mim, né? Aí Deus viu, me pediram, eu vou fazer. Tem um amigo que fez uma poesia para isso aqui. Ela é fantástica. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Falei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante do que foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite.
Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... Porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso aí, glória a Deus. Eu achei interessante porque começa a partir daí o que eu gostaria de dividir com vocês. Vamos passar. Bom, agora aqui sim o bicho começa a pegar. Eu digo no bom sentido, tá? Tá aqui, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espírito, que é nosso escudo contra muitas das coisas que nós haveremos de passar. Tá ali, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa é a grande promessa. E embaixo a gente percebe inúmeros espíritos que certamente foram obsessores deste que está caído. Mas a gente alimenta na nossa emoção a condição de que nós temos alguém que nos serve de balança para subir do outro lado do prato. Se tem quem puxe para baixo, ele puxa para cima. Então a gente acredita firmemente que Jesus está do nosso lado, mesmo quando a situação bate muito forte em nossa frente. E aqui eu pergunto a vocês, existe alguma tentação nessa nossa encarnação? Sim ou não? Sim. Será que vai passar alguma por aqui? E aí a gente começa a pensar, vamos lá. A primeira que eu coloquei, no trabalho, alguns de nós se sentem tentados a dizer alguma coisa com quem trabalha do nosso lado. Por exemplo, nós temos tolerância com pessoas lentas, que você pede para fazer uma coisa, né, sabe? De repente você pede ao funcionário, vai fazer isso. Aí o cara fica meio que fazendo sala, faz uma coisa, faz outra, e você querendo, porque o resultado é para ontem, mas que é o resultado para hoje. E essa tentação no trabalho de viver com quem quer tomar o seu lugar, com quem apronta com a gente. O trabalho é um ambiente de disciplina moral ou não? Claro que é. É um ambiente de muita tentação? Com certeza. A próxima. Namoro versus casamento. São duas coisas que envolvem pessoas, mas que são um pouquinho diferentes. Lá em cima, geralmente no início é tudo perfeito. Aqui embaixo, se a gente jogar aí acima de 20, 10, 20, 30 anos de relacionamento, a gente vai ver que tem certas coisas que você começa a ver que você não via lá em cima e que você vai ter que ser paciente, você vai ter que usar da compreensão do outro para que você, através da tentação, você não se torne um vampiro encarnado. Você não seja uma pessoa que vai revidar, ou seja, agir igual a outra pessoa. A próxima. Vícios. Será que nessa encarnação a gente encontra alguns? Bebida, cigarro, drogas. Vou ficar só nesses. Imaginemos que a nossa sociedade está corrompida por esse tipo de coisa. E muitos de nós certamente já utilizamos, por exemplo, a bebida ou outro cigarro. E aí? É tentador. Por quê? Porque isso dá uma espécie de prazer imediato. Só que a gente aprende aqui que por trás de um vício desse não tem só a satisfação, a liberação de dopamina, neurotransmissores em grande ebulição, né? A professora de neuro aqui sabe muito bem disso. Mas tem alguns obsessores que se retroalimentam dessa energia. E aí quem é médium, se chegar num ambiente festivo, onde tem muita gente bebendo, vai estar vendo uma população mais de desencarnado do que de encarnado naquela festa. Por quê? Porque eles estão literalmente fazendo a festa. Próximo. Paciência. Será que é uma tentação que a gente tem que passar por aqui também, ou não? Nós temos sido pacientes? A primeira pessoa que a gente deve ser paciente é com aquela que a gente acorda e olha para o espelho. Primeiro, por saber que nós somos humanos, que nós erramos, que nem sempre a gente acorda bem, que dependendo muito de como você dormiu, você vai acordar, que dependendo daquele ambiente de trabalho, você só vai para ele por causa do dinheiro.
Você não encontra motivação para estar lá. Então, sim, a paciência é um aspecto importantíssimo e tentador. Porque quantas vezes, eu vou dar outro exemplo de festa, de repente a gente está lá, festa com muita gente, alguém vai passando, mulher está lá com salto 15, pisa em cima do seu dedo. É claro que nós somos todos espíritas, bastante evoluídos, vamos olhar para ela e dizer, passe, meu amor, Deus lhe abençoe. É assim? Não. A gente dá vontade de soltar os cachorros em cima da pessoa. Essa é a grande verdade. Mas, quem sabe se a paciência não é uma condição moral para que a gente evolua? Eu estou aqui para provocar. O primeiro foi a mim, depois a quem está aqui. A próxima. No trânsito. Quem anda aí em Cajazeiras, principalmente, não é que em Cachoeira não seja bom dirigir não, tá? Mas esse corredor de moto, e principalmente quando passa pela direita, é terrível. Porque é o inesperado. Várias vezes eu já tirei aquele fio de cabelo, como diz, de bater em alguém. Por quê? Porque a gente está concentrado olhando para frente e para o lado esquerdo. E de repente alguém passa de moto aqui de uma vez. Não estou culpando o motoqueiro. Se tiver algum aqui, talvez você seja daqueles que sempre vai avisar, andar certo. Mas o trânsito é um local onde já tentou e atentou contra a vida de muitas pessoas. Muita gente já morreu aí. Vocês já viram isso nos telejornais da vida, nos programas radiofônicos, né? De pessoas que se irritam tanto com o que aconteceu que acabam matando outra pessoa. Marquinhos, tem casa dele, tem Cachoeira do Sul. Tem todo canto. Tem todo canto. E aí, intolerância religiosa é uma tentação ou não é? Quem de nós aqui nunca desferiu ou um pensamento ou palavra contra irmãos de outras instituições? Quem? Levanta a mão aí quando diz Jesus. Ninguém. Quantas vezes a gente não vê irmãos que vão para determinada denominação com a Bíblia ali embaixo do braço e a gente vai fazendo assim o tempo todo pensando, dizendo as coisas, dizendo. É ou não é? Por quê? Porque nós precisamos dessa correção. Quantas vezes nós espíritas, eu já presenciei aqui mesmo nessa casa, pessoas que eu conheço, que quando me veem aqui, é como se dissesse, oxe, como assim? Aí eu digo a mesma coisa, como assim? Né? Talvez eu fui puxado para cá primeiro do que você, porque eu vim pela dor. E talvez você também. No Espiritismo é assim. A gente não vem geralmente para aprender pelo amor, pela doutrina, pela caridade, não. Vem geralmente pela dor. E onde seria o primeiro degrau acaba sendo aquele próximo do último. E é aí onde a reforma começa a surgir para que a gente cuide da nossa, nessa primeira imagem ali do lado esquerdo, e também tenha respeito por todas as outras denominações. É assim que tem que ser. Próxima. Aqui eu trouxe porque esse irmão nosso da Igreja Católica, ele disse uma coisa que passou em várias coisas, né? Vários telejornais, algumas coisas que eu assisto. Se alguém aqui não viu, eu gostaria de dividir com vocês, porque eu achei bastante oportuna a ideia de trazer para quem não viu, entender o que ele disse. Pode soltar. Por que o católico não acredita em reencarnação? Porque não existe reencarnação na Bíblia. Não existe. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar reencarnação. Pelo contrário, a teoria da Igreja Católica é que haverá a ressurreição dos corpos, é que você morre uma só vez e vai direto para o tribunal de Deus. É isso, está na Bíblia. Não é palavra de Frei Gilson, não é palavra humana, é palavra de Deus. Se você quer ser católico, você segue a Bíblia, você segue a palavra, e na palavra não tem nada a ver com reencarnação. Aí, ele é católico. Ele começa a participar de reuniões que acreditam em reencarnação. Você diz que conhece a Deus, mas na prática você o renega. Está entendendo, sim ou não? Porque só de participar de uma reunião, seja qual for, aonde acredita-se na reencarnação, você renegou a ressurreição. Pronto. Você renegou. Segura aí. Eu não vou responder a Frei Gilson. Eu procurei uma pessoa que sabe mais do que eu, trilionésima, bilionésima multiplicado pela enésima vez. Solta o outro vídeo. Por que o católico não acredita em reencarnação?
O que veio nos mostrar? Um reino, o que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos, na compreensão de Nicodemos, ele entendia que nascer de novo seria voltar ao útero da mãe. Nascer de novo significa reencarnar, assumir um novo corpo, mas a gente pode nascer de novo agora. Quando a gente, contra essas tentações de olhar uma fala dessa, e lá nas nossas redes sociais, por ser espírita assumido, sentar a ripa no freio. Se assim o fosse, nós não estamos praticando a nossa reforma íntima. Quem está precisando de entendimento e de caridade é ele, para não ter esse preconceito sobre qualquer que seja a instituição, inclusive nós. Então, Jesus deu muito bem a resposta. E aí ele ainda completa lá na frente. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Próximo. A gente conhece alguém que fofoca? Aquela mulher ali chega e está de queixo caído. Ei, tu viu essas duas aqui? O que é que elas só faz junto, hein? Aí tem uma cidade inteira, a casa lá, as coisas para resolver, mas aí a gente tem a tentação da fofoca. Essa vizinha, nós não, né? Nenhum de nós fofoca, não é verdade? Sim? Sim, né? Então nós precisamos corrigir essa tentação. Por quê? Porque fofocar sobre o outro, procurar achar mais defeitos do que qualidades, nos torna pior do que a outra pessoa que você está julgando. A gente precisa o quê? Nos corrigir. Nós não vamos fazer nada para que o outro melhore. Quem tem que fazer é ele. É intransferível. É tipo assim, você está agora, tipo, eu estou gostando dos slides, mas eu estou com vontade de ir no banheiro. Aí você bate no vizinho e diz, ei, vai ali no banheiro por mim? Pode dar certo? Não. Por quê? Porque é intransferível a nossa reforma íntima. Próximo. Obsessores. Ai, Jesus. Nós convivemos com isso, né? Todos. Está lá, ó, como os obsessores espirituais influenciam sem que você perceba. Imagine eu que tenho um filho de 9 anos, era para estar aqui hoje e ele não veio porque obsessores trabalharam a noite inteira para ele adoecer e não vir para cá. Foi revelado quando? Agora há pouco aqui, na reunião mediúnica. E aí? Quantos de nós às vezes tem vontade de vir para cá no domingo e diz assim, eu vou nada. Vou acordar é tarde hoje, eu vou fazer outra coisa, estou com preguiça. Não é verdade? Porque eles ficam ali abastecendo as coisas para lhe prejudicar. E a gente às vezes cai nesse tipo de armadilha. E embaixo a gente tem obsessores que vão para a bebida, outros que vão nas tentativas de suicídio e por aí vai. Depressão profunda, ansiedade. Então todos esses sentimentos eles estão diametralmente ligados. Mais um. E aqui? Quem nunca viu essa frase? A carne é fraca. Para justificar uma traição. Quem nunca ouviu isso? Aí a gente olha para a nossa vida, é tipo quem fica nas redes sociais o tempo todo só olhando e se martirizando. Aí olha aí, 2 belos atores de Hollywood, né? Que sucesso, fama, beleza, tem tudo. Aí você olha para você e diz, eu sou o oposto de tudo, eu sou feio, pobre, lascado, tem nada.
E qual é o problema disso? É que a gente, utilizando esse tipo de raciocínio, a gente pode estar, como na figura anterior, puxando esses obsessores e nos jogando cada vez mais na lona. O que a gente precisa? Compreender que nós, olha que coisa interessante que o Espiritismo propõe, a gente já pode ter vindo assim um dia, bonito, famoso, bom, não sei o quê. Aí nessa, vamos tirar um pouquinho disso aqui que você não usou bem. Porque, inclusive, uma das encarnações mais difíceis, segundo o que em muitas palestras aqui já foi dito, é a de ser rico e a de ser belo. Porque são dois grandes testes, é você ter muito dinheiro e ser muito bonito. E quando tem os dois, aí quer lascar. Se você não faz direito, aí na outra pode habitar ambientes insalubres. Vamos à próxima. Inveja. Alguém de nós aqui já teve ou tem? Eu, no Evangelioterapia, quando eu era aqui na outra sala, eu fazendo com Eudes, eu sempre gosto de contar esse episódio, era sobre orgulho. Aí chegou uma determinada pessoa, aí eu disse, você tem orgulho? Aí, não, eu? De jeito nenhum, eu sou uma pessoa, e eu disse, daqui a pouco eu dei uma martelada só no dedo, disse, só em você dizer que não tem orgulho, você já é uma pessoa orgulhosa. Aí eu julgando, né? Eu calado, fazendo assim, vai Eudes, dá outra, mais outra. Ou seja, a gente acha que a inveja é um sentimento tão ruim que ela não perde. Eu sou uma pessoa tão boa, inveja não é pra mim não. Eu tenho inveja de quem tem dinheiro? Não, de jeito nenhum. E de quem tem uma casa bonita? Carro. Mas olha, a psicologia, e segundo o cara que eu gosto muito, que é Rossandro Klinger, ele disse que uma das pesquisas que foram feitas no quesito felicidade, o quesito que vale mais é esse aqui. O mais disputado e invejado é uma família feliz. Por quê? Às vezes ela tem o dinheiro, tem a fama, tem o sucesso, mas não é feliz. Às vezes ela pode ser pobre, não sei o que, e também pode não ser feliz. Portanto, a felicidade é uma coisa que você tem que buscar e tem que sair das armadilhas da tentação. Porque se a gente não souber modular isso que existe dentro da gente, a gente pode desfazer uma família que tem tudo para dar certo, pelas nossas atitudes. E geralmente acontece também pela gente, quando a gente quer impor ao outro ser do jeito que eu quero que seja. Não tem como. O outro é daquele jeito. A única pessoa pelo qual eu posso mudar sou eu. Eu estou repetindo isso aqui. Eu me utilizo como laboratório. Então a gente precisa colocar isso em prática. Mais uma. Poder é algo tentador ou não é? Muito. Olha aí. Já tem gente brigando. Inclusive tem eles lá em Brasília e tem gente aqui em Cachoeiro, em Cajazeiro, sei lá, em qualquer canto, brigando por um e por outro. E o que é que o poder faz? Ele te deixa com aquilo que vai na contramão da doutrina. Te deixa com o ego inflado. Te coloca numa condição de pseudo-superioridade. Tá? Não só na política, mas o poder de tudo que a gente pensa, desde um diretor de um órgão onde a gente trabalha, de qualquer coisa. A pessoa, às vezes, que exerce aquela condição, ela quer se impor àqueles que estão abaixo, entre aspas. Né? Mais uma. Essa aqui, quando eu estava fazendo, minha esposa viu e disse, sabe, Maria, essa foi a pior de todas. Dani. É tentador, não é verdade? Não é? Pudinzinho depois do almoço, a torta de 3 da tarde, o sorvete na janta, o churrasco agora no almoço, coca com coxinha, pizza, hoje é domingo, e de preferência comer tudo de uma vez. Veja bem, não faz mal nenhum comer qualquer um deles, desde que seja de acordo com aquilo que possa suprir o nosso desejo. Mas qual é o problema? Como o cigarro, isso aqui também mata. Por quê? Porque a gente acaba comendo mais do que a fome necessita. Então a gente precisa resolver esse desejo pela comida, porque é extremamente tentador. O mundo é feito para os jovens e, vamos falar a verdade, para quem gosta de ter dinheiro. Você já viu alguma propaganda boa para quem é idoso? Venha para aqui, para o parque, não sei o quê, viaje para um resort. Não. Tudo
de diversão está muito aliado à juventude, a prazer, a movimento, não é verdade? A comida, carro, velocidade. Então, a gente deve eliminar isso aqui da vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas apenas equilibrar. Próxima. Redes sociais é uma tentação? Sim ou não? Marcos, tu está falando aí, eu já olhei meu celular aqui umas 10 vezes. Ou então eu coloquei ele só para tremer. Ele está tremendo tanto que eu já estou com câimbra aqui na perna. Eu acordo, antes de abrir os olhos, eu já procuro o celular. E tem uma coisa que não é tão nova, né? Levar celular para o banheiro. Todo mundo já levou, já? Já. Inclusive tomando banho. Fica aqui. Leva um baseado, cigarro. Então veja bem, isso aí está ocasionando prisão nessa primeira imagem. Por quê? Porque a gente está deixando de sair de casa para interação social. Na minha rua mesmo, ali na Manuel Canto, ao lado da igreja, eu me recordo, há tipo 10 anos atrás, era um monte de gente nas calçadas, eram as crianças correndo no meio da rua, brincando, tudo. Hoje, parece que é o PCC que comanda a cidade. Quando dá 18 horas, de 19 horas é toque de recolher. Não fica mais ninguém na calçada, todo mundo trancado dentro de casa. Por quê? Porque está aprisionado no celular. Olha as crianças como estão. E nós estamos, eu me incluo, doentes. Porque se a gente não arranjar tempo para o que realmente importa, a gente vai só estar passando as coisinhas no celular e sendo tentado pela inveja, pela comida, beber, por relacionamento, por isso, por aquilo. Próximo. Alguém já foi tentado a fazer a matrícula na academia e não ir? Ah, esse ano eu vou. Por quê? Porque é promessa. É promessa. Aí a gente acorda, vê o povo passando, eu vou. Aí de repente, vou ali dentro. Aí a gente não vai. A gente sabe que é para ir. Eu mesmo sou exemplo disso, né? Sabe que é para ir e a gente não vai todo dia. Então precisa ser o quê? Corrigido. A próxima. Medo. Precisa também ser cuidado, porque nós somos ou não tentados com medo? Medo de quê? De doença, da solidão, de uma separação, de perder o emprego, medo de altura, de ficar só, de faltar energia, de sapo, de cobra, de não sei o que, não sei o que. Esse medo, quando ele é otimizado, vai gerar traumas, vai gerar ansiedade, do qual todos nós estamos submetidos. Mais uma que leva à ansiedade. Quem não tem ansiedade também? Ah, eu tenho um negócio para fazer de meio-dia, mas será que dá tempo? Né? A gente termina aqui já, será que dá tempo de chegar de 1 da tarde? Aí a gente quer puxar o futuro para perto da gente. O nome disso é ansiedade. Outra tentação: abandono, rejeição, suicídio. Precisamos falar disso. Não é só porque é Setembro Amarelo. Temos que cuidar de nossa saúde mental. Temos que saber que uma rejeição, ela tanto tem potencial de nos tornar mais otimistas, de nos valorizar mais. Sabe aquela música de Solange? Entrei para a academia, malhei, dei a volta por cima, né? Então, pensou, vocês estão até cantando ainda, né? Pensou. Então é isso. É a gente não se entregar, porque os obsessores, também de vidas passadas, estão nos cutucando a cair. Cair quando? Quando a gente não se protege emocionalmente, quando a gente não faz a nossa prece, quando a gente não vem à casa espírita. E segundo Divaldo, vai ser o índice de maior mortalidade até o ano que vem. Próximo. Alguém tem essa tentação? Amanhã, segunda-feira, eu já estou dormindo de hoje. E agora? Toca lá o celular, aí você vai lá, desliga. Aí vem a dor de consciência, então eu tenho que ir. Aí planeja tomar banho, não sei o que, de repente sai sem tomar banho, sem se escovar o dente, porque não deu tempo, teve que ficar dormindo. Então, é outra tentação. Mais uma. Procrastinar, significa adiar, deixar tudo para amanhã. Não, eu não vou fazer agora não, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. E quem é que sabe até quando a gente está aqui?
né? Nós não sabemos. Então, entre a fase infantil e idoso é um salto. Basta a gente fechar os olhos e olhar o tempo que a gente estava aprendendo a engatinhar. Como é rápido. Próxima. E aí? Tentação. Olha o desgraçado do celular aparecendo de novo. Antigamente era bilhetinho. Outra pessoa se via de ponta e dá um recado a fulano para eu me encontrar de trás do carro lá naquela rua. Hoje não. É pelo celular. Por quê? Porque tem muitos casais, eu até já disse isso em outro momento, que dão até a senha do cartão. Pega, meu amor, vamos fazer as compras. Pegue, dá a senha do cartão. E a do celular? Não, a do celular não dá minha senha, não. Mas como assim? Como que o que tem aí eu não posso ver e você não pode ver o meu celular, o que eu tenho? Está errado. Está errado porque já teve gente que matou outro por causa disso. De uma mensagem que foi lida, porque os obsessores vão botando na nossa cabeça, criando imagens, e aí o problema fica para a vida futura. Mais um? Gostaria de passar esse vídeo aí, que ele é bastante ilustrativo sobre o que a gente está conversando aqui. Pode soltar. Certa feita eu havia feito uma palestra sobre sexualidade humana, e na saída um cidadão do centro me procurou. Era um rapaz muito bem posto, mais ou menos 50 anos, pediu para conversar comigo. Sou professor da universidade, tenho 3 filhos, sou um cara honestíssimo, sei que eu sou uma pessoa boa, não sempre, eu sou médium, dirijo um grupo de estudo, eu estou indo muito bem nessa encarnação. Só tem um detalhe, ele me disse, eu sempre tive as minhas namoradas, apesar de ser casado. E ele queria saber, na verdade, se isso era muito grave, na medida que ele era muito bom em todas as outras coisas, e pediu a minha opinião, azar dele, né? Porque talvez seja a única oportunidade que esse indivíduo vai ter de ouvir aquilo que ele precisa. Eu então voltei e perguntei para ele, você faz muito esforço para ser um cara honesto? Não, isso é da minha índole, eu sempre fui assim. O senhor faz muito esforço para ser um bom pai, amigo dos seus filhos, um professor responsável, diligente? Não. Eu amo os meus filhos, o magistério é a minha vocação. Não faço o meu esforço. Eu voltei e disse assim, olha, é pena, mas eu acho que você está perdendo a sua encarnação. Ele levou um susto. Mas como perdendo a minha encarnação, se eu sou bom em tantas coisas? Eu disse, naquelas coisas que não exigem do Senhor esforço e sacrifício. A única que exigiria, o Senhor não faz. Minha gente, tudo aquilo que nós fazemos que é fácil, que é simples, que é espontâneo, que é natural, não é desafio de hoje. Isso não é luta íntima de hoje. Isso é conquista do passado. O desafio de hoje é aquilo que custa muito. É aquilo que vem de dentro. Porque não é possível uma ruptura com inclinações infelizes sem luta íntima, sem esforço pessoal, sem autocontrole, sem sacrifício. Porque nós não estamos muito afim de mexer no núcleo escuro da nossa individualidade. A gente vai comendo pela beirada, empurrando com a barriga, porque quando a gente tem que enfrentar seriamente um desafio para essa encarnação, via de regra, a gente escorrega e vai postergando. Bom, eu espero que possa nos ajudar. Certa feita eu havia feito essa mensagem. Qual ou quais tentações a gente tem nessa que a gente precisa corrigir. Vamos à próxima? Eu não vou falar nada não sobre essa não. Ou eu falo? Falo nada. Não? Já todo mundo já leu, já? Amada. Vamos para a próxima. Não precisa. Aí, ó, chamar nome. Quando a gente acerta o dedo mindinho ali no cantinho do sofá, numa cadeira, é uma tentação. Por quê? Porque a gente vivencia isso, dói pra caramba, mas a gente já está com 10 palavrões esperando só a porta abrir para a língua gritar, né? Ou seja, precisamos de controle emocional. Mais uma. Bullying, quer seja físico, verbal, moral, cyberbullying, psicológico, sexual, questão de gênero, ou material, destruir o que é de outro. Essas são algumas das modalidades que a gente precisa trabalhar na gente.
Por quê? Porque nós precisamos aceitar o outro como ele é. Quem sou eu para querer que o outro seja um protótipo dos meus pensamentos, das minhas regras? Não, o outro tem que ser, como tem essas bobagens por aí, hétero. E às vezes se faz aí umas passeatas que tem de um povo aí que se intitula brasileiro, que eles não sabem direito nem como responder o que é isso, dado o grau de ignorância que possui. Então, que a gente seja exemplo. Mais uma? E aí? Quem de nós não já fez isso? Quem de nós não já comprou briga com pessoas próximas, com parentes, e o ano que vem eles estão de voltas? Agora aí os obsessores são carregados em trem, os dois. Mas aí naquela reunião de almoço de domingo, um começa a atacar o outro e o almoço perde a graça. Sabe como é o nome disso? Burrice. Você é abestalhado, porque nenhum dos dois vai saber que você existe. Quer defender um ou outro? Defenda só na hora da urna. Grande bobagem provocar discussões na família, separação de casais por causa desses dois. Inclusive um tem 5 filhos, cada um com uma mulher diferente, e diz que é um homem de família. O outro teve aí uns problemas na justiça também, depois se tornou livre. Mas, como nós, cada um carrega algo que precisa ser reparado. Mais uma? E os espíritas, nós, e esses que vieram antes de nós, eles tiveram tentações? Aqui está esse, do lado direito, no painel de cima, sentado, Allan Kardec, o codificador da doutrina. E ali estão representantes de uma determinada religião, que fizeram de tudo para que essa doutrina não pudesse ir adiante. E ele foi um dos principais, se não o maior e mais importante na doutrina, seguido por Bezerra de Menezes no Brasil, Chico e suas mais de 500 obras, e recentemente desencarnado Divaldo Franco. E também nós, que estamos aqui em prol da divulgação dessa doutrina. Mais uma? Fé. A gente é tentado a ter? Quando você tem um diagnóstico que não é bom de saúde. Quando você perde seu emprego e está morando de aluguel, água e energia atrasada, e a feira, o dono lá diz que não vende mais, filho. E do outro lado, uma separação. Se você não se mover por isso aqui, será presa fácil para aumentar a estatística de algo não muito favorável. Vocês entenderam, claro, o que eu estou dizendo. Portanto, nós escolhemos que caminho seguir. A gente quer o caminho intitulado das trevas ou da luz. Eu quero continuar sendo tentado e utilizar, eu não sei se eu me lembro mais, que faz muito tempo, tem um soneto de Gregório de Matos, que ele diz assim: pequei, Senhor, mas não pequei porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais delinquido vos tem para o perdão lisonjeado. O que significa isso? Eu peco, mas do outro lado, quando amanhece o dia, Deus é bom demais, já me perdoa por tudo. E aí você já está perdoado e vamos começar a pecar de novo. É um pecador parecido com Alcoólicos Anônimos, né? Ele dá o pecado e vai novamente. Próximo. Esse rapaz aqui, eu não sei se vocês já viram, ele falou de um desafio que é ser crente. Imagine nós. Vai. Agora, uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo, já está fora do evangelho já. Porque é difícil, você não pode fazer nada, ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Tá vendo? Só que tem um detalhe: eles não acreditam na reencarnação, e a gente acredita. Isso implica em quê? Que o nosso inferno é mais embaixo. Que a gente vai acumular um monte dessas tentações mal resolvidas e vai trazer em outra vida.
Esse é o grande detalhe. Por isso que Haroldo Dutra muito bem diz, aqui não é um parque de diversões, e eu só acordei para a vida recentemente, viu? Não é um parque de diversões. Aqui está mais para um caldeirão borbulhando do que para um parque mesmo. Porque é aqui o hospital onde a gente vem ser curado daquilo que a gente fez de errado em vidas passadas. Mais um. Esse é um vídeo, não vai dar tempo, é falando sobre reforma íntima, que eu estou olhando aqui para o relógio, passa para a próxima, por favor. Bom, então, esses 20 exercícios para a reforma íntima proposto lá para o nosso grande Chico. Primeiro, executar alegremente as próprias obrigações. Quem vai acordar amanhã sem estar com raiva de despertador, vai bacana para o trabalho, vai dizer muito obrigado. Diga, porque tem gente desempregado que está doido para ocupar seu espaço. Portanto, agradecer. 2. Silenciar diante de uma ofensa. É mais difícil. Ora, quando a gente diz alguma coisa com a gente, dá vontade de engolir. Não é verdade? Porque esse instinto antropológico está dentro da gente. O que é que a gente tem que fazer? Não se igualar a outra pessoa. 3. Esquecer o favor prestado. Ah, Marcos, fulano é tão ingrato, eu já fiz isso por ela, ela não dá nem bom dia a mim. Você não fez de coração. Quando se faz de verdade, não precisa de reconhecimento. 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Às vezes o amigo da gente está mal, está vivendo um momento ruim, aconteceu alguma coisa, só porque não te deu um bom dia, você já vai ficar chateado por causa disso? 5. Emudecer a nossa agressividade, que todos nós temos. 6. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, quando você já sabe que vai fazer aquela pergunta para causar um certo desconforto a outra pessoa. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Já tem até pessoas que são azedas, né, que a gente diz. 9. Treinar a paciência constante. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Às vezes tudo que a pessoa quer é um bom ouvinte. 11. Buscar sem afeição o meio de ser mais útil. Quando é que a gente pode ser útil? Às vezes, quando tira uma cadeira para outra pessoa passar. São gestos simples que nos ajudam nessa escada evolutiva. Deixa eu ver onde eu parei. 12. Desculpar sem desculpar-se. Aquilo que Salles disse aqui no início, né? Você perdoa, mas não precisa conviver com aquela pessoa como deveria, entre aspas. Perdão nos liberta, mas não nos faz querer novamente do nosso lado. Vou contar um exemplo rápido. Rossandro, no livro 5 Faces do Perdão, ele disse que uma das pacientes dele foi estuprada pelo pai, quando criança. E aí, isso foi muito doloroso, todo o processo, cresceu, fez terapia, casou, tal, e estava inclusive fazendo terapia com o Rossandro. E tinha refazido a sua amizade com o pai e ia viajar com o marido. E tinha uma filha menor. E numa das terapias perguntou a Rossandro se poderia deixar a filha dele com o pai, com a mãe, porque eles queriam viajar a sós, como casal. Rossandro disse, de jeito nenhum. Absolutamente não, porque ainda está ali guardada aquela memória que pode fazer de sua filha vítima como você foi. Então, sim, o psicopata mora ao lado e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom? 13. Não dizer mal a ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, alegrar-se com a alegria dos outros. Olha que coisa bacana, é a gente quando vê um amigo, um parente, se dá bem na vida, as coisas tá fluindo, sabe como é essa música aí? Tá no zum zum zum, tá no tuti tuti, né? Tá dando tudo certo, e a gente torcer, porque quando a gente vibra com isso, a gente puxa pra gente. Se a gente inveja, se a gente é tentado a dizer, fulano está ganhando isso, mas é roubando, então a gente está julgando, isso só nos coloca para baixo e nos afasta do que é bom. Mais uma, não aborrecer quem trabalha. Não levar os nossos desafetos para quem trabalha com a gente, ou para quem é empregado, ou para quem é empregador.
ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares e, finalmente, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então está aí um compêndio que o Chico transcreveu para que a gente possa pôr em prática. É isso que vai nos ajudar. Vamos partir agora para o final, pode colocar, Yuri. Aqui, Joana de Ângeles propõe que a reforma íntima é conosco. Pode soltar. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Que esse seja o grande recado, né? Para a gente colocar em prática. Vamos rapidamente aos outros slides. Avaliação individual. Com quantos itens você se identificou? 2. Em que devemos ou deve melhorar? Exemplo, aquele exemplo do espírita, que era um bom espírita, pai, professor, marido, mas ele precisava ser fiel para aproveitar a encarnação. Paulo de Tarso e sua reforma íntima foi qual? Sair de perseguidor a defensor do Cristo. Adoro essa imagem do Evangelho no lar. Quando a gente faz, é exatamente isso que acontece. Nosso ambiente, ele se torna um ambiente santo, onde a gente consegue, com energia positiva que brota do céu, emanar isso para o quarteirão inteiro. E que a gente possa praticar o Evangelho no lar. Marcos, eu não tenho. Coloca no Google, Evangelho segundo o Espiritismo, e vai procurando. Eu gosto muito de citar o capítulo 5, né? Dos aflitos, tem dos mansos. Vão nesses aí, basta fazer tipo 10 minutinhos, num horário fixo, para que a gente possa ter a proteção necessária e espantar de perto da gente esses danados, esses obsessores. E como disse Jesus, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Puxa para o próximo. Portanto, recado final, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Finalizando agora, bota essa musicazinha lá que eu achei tão bonitinha, rapaz. Aí. Deus está aqui. Deveria durar meia hora, né? A música toda. Gente, é isso, que a gente possa hoje reformar tudo de uma vez. Não dá. É só uma encarnação que a gente tem. E se a gente fizer uma melhora em uma, a gente já conseguiu evoluir. Obrigado aos encarnados e aos desencarnados que vez por outra aparecem nas reuniões mediúnicas, dizendo que assistem às palestras, e muitos deles são resgatados e abrem mão da vingança, do ódio, da mágoa, e se convertem ao perdão e vão na direção de Cristo. Bom domingo a todos. Eu avisei que estivéssemos preparados, que o aprendizado hoje seria espetacular. Não é um domingo espetacular, mas é um aprendizado espetacular. Então, Marquinhos, gratidão, gratidão, gratidão. Nos convidamos que volte mais vezes, repita esses recados importantes que não nos leva apenas a uma reflexão, mas a tomar decisões importantes para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima.
que aliás, sem ela, não conseguiremos conquistar o andar de cima tão cedo. Então aqui fica o nosso recado, fica a nossa gratidão para todos que nos toleraram até esse momento. E como prece final, eu vou solicitar que o passe seja coletivo, por conta do horário que já se avançou e também da quantidade de pessoas que tem para serem assistidas. Então, a espiritualidade irá nos auxiliar e, enquanto eu faço a prece final, se arrumem bem na cadeira, os telespectadores nos sofás, aonde estiver, se quiserem fechar os olhos para que capte melhor a mensagem e as energias trazidas pelo seu protetor, pela espiritualidade, pelo seu anjo guardião, pela espiritualidade que lhe acompanha. E vamos iniciar dizendo assim: graças a Deus. Que nesses instantes, ó Mestre amado, o nosso elo de ligação possa ser mais apertado. Que o amor que jaz sobre teus irmãos possa ser acrescido sobre cada um de nós, que te amamos muito mais do que penseis, que te respeitamos muito mais do que penseis, que precisamos da tua proteção, da tua luz e do teu amor muito mais do que penseis. Mas que tu possas fazer, nesses instantes de ligação com o alto e contigo em especial, possa nos proporcionar muito mais do que pensamos. Que a tua luz seja a nossa luz. Que os teus exemplos de amor, de caridade, de paz e de perdão seja também nosso. E que com essa energia benfeitora, com essa energia divinal do teu coração sagrado, e também da Virgem de Nazaré, vossa mãe, e também nossa, possamos de forma harmoniosa, posso assim dizer, de mãos dadas, caminhar, se libertar e finalmente conseguir o que tantos almejamos, que é ser feliz. Que assim seja. Graças a Deus.